Claro, como você bem disse, a inteligência artificial ela já é uma área de muitas décadas. Na verdade, ela se confunde com a própria história da computação. A computação ela surge com o desejo do ser humano de conversar com a máquina, e conversar mesmo, Aham. literalmente, né? E isso acabou nos colocando numa rota de desenvolvimento aí dos eletrônicos, dos softwares, até a gente conseguir chegar a esse momento chat GPT que a gente está vivendo agora. E isso é um desfecho, né, de uma jornada aí que começou mais ou menos ali entre décadas de 50 e 60, tá? E fez com que a gente fosse desenvolvendo as carreiras de computação, de engenharia, e o tema de inteligência artificial era abordado a nível de mestrado e doutorado, Ah, né? sim. Porque você tinha desafios ainda científicos para serem resolvidos Até chegar lá. até chegar lá, exatamente. Então, hoje as pessoas puderam experimentar esse fenômeno ChatGPT por causa de uma convergência de fatores em que nós podemos, você que está nos ouvindo, pode conferir uma novidade científica, tecnológica, quase que instantaneamente junto com a ciência. Aham. Porque até pouco tempo atrás as coisas demoravam mais a chegar, né? Eu Sim. costumo dizer que inteligência artificial é uma nova onda de uma revolução tecnológica. E essa Uma nova revolução, uma onda nova de onda, uma revolução tecnológica. exatamente. E eu vou citar isso com exemplos que fica muito claro, né? Aham. Primeiro, o primeiro grande momento dessa revolução tecnológica é o advento da eletrônica, Sim. certo? Isso fez com que a gente fosse popular hoje em dia você ter um smartphone, um computador, coisas eletrônicas, né? Aham. Com qualquer coisa que liga na tomada é um eletrônico, né? Aham. Até a sua máquina de lavar hoje é uma máquina sofisticada comparando a 50 anos atrás, por Sim. exemplo, né? Então, a eletrônica foi a primeira onda. Depois a gente experimentou a onda do software, tá? Que nada mais... O que é o computador? É uma placa eletrônica com software, Sim. né? Vários softwares, inclusive, né? E depois, uma terceira onda que é da conectividade e mobilidade, tá? Muito por causa da redução desses eletrônicos, da miniaturização, né? Eles foram miniaturizados. Aham. Então, hoje eu consigo carregar o meu smartphone, que é uma máquina extremamente sofisticada, né? 50 anos atrás, gente, se você pegasse o eletrônico, o computador mais sofisticado do mundo, ele ainda é inferior ao smartphone mais barato que você compra hoje. E ocupava uma mesa desse tamanho aqui. Uma mesa você está sendo gentil, ocupava andares de Andares. prédios inteiros, né? Aham. Então, e isso nos trouxe diversas possibilidades. E agora a quarta onda, que é da inteligência artificial. Sim. E essa quarta onda, essas coisas elas são acumulativas, né? Sim. Você usufrui da novidade do momento, mas também do que as anteriores proporcionaram para gente. Então, hoje eu consigo pegar o meu smartphone no meio da rua, né? Sim. De forma móvel, conecta num software embarcado num dispositivo pequeno ou num computador móvel e fazer soluções que, se a gente voltasse no tempo e explicasse para alguém, ele ia duvidar muito que isso era possível. Sim. Eu estou olhando aqui, professor, a grade do curso de inteligência artificial e ela me pareceu muito de matemática, exatas. O público, os alunos, teria que ser exatamente de exatas? Então, eu de linguagens, eu poderia fazer esse curso? Nesse curso, um bacharelado, sim, É. né? E olha que para curso de exatas ainda as críticas que a gente recebe é que tem pouca matemática. A gente quis Aham. fazer um curso um pouco mais empreendedor e da hipótese de que hoje a importância do conteúdo ela está mais reduzida. Sim. Você tem uma disponibilidade maior de informação, então aquele professor conteudista ele perde um pouco a sua importância. Olha que Ele tem que interessante. desenvolver outras habilidades para estabelecer relação com os alunos, com a classe, né? Por quê? Aham. Porque conteúdo hoje você encontra de uma forma rápida, fácil e acessível e organizada. Uhum. Então, eu sou da geração, acho que você também, né? Aham. Que a gente, quando queria acessar algum conteúdo, ia na biblioteca, Sim. né?
E quando não tinha na biblioteca, você tinha que investir em alguma outra biblioteca e dentro de alguns meses mandavam aquele livro, aquele artigo novo. Você pegou isso? E quem tinha a Barça, então? Era rico. Era super. Você tinha consórcio para comprar a Barça. E aí a gente pede uma licença para explicar para os nossos ouvintes mais jovens, né? O que é a Barça. Exatamente. Minha filha, de 9 anos, traduziu como a Wikipedia impressa. Olha, né? Então, era muito caro, muitos volumes, né? E as pessoas faziam consórcio para adquirir uma Barça, para ter acesso ao conteúdo. E hoje essa geração, ela tem acesso a conteúdo de uma forma muito rápida. Então a gente quis fazer um curso um pouco mais empreendedor, partindo da hipótese que o conteúdo está disponível e que você precisa muito mais de um mestre para guiá-lo do que efetivamente para expor um conteúdo contínuo por 2 ou 4 horas. Excelente. Para a gente finalizar sobre o curso, os formandos foram quantos que terminaram o curso? 15 no prazo regular, de uma turma de 40. É uma turma que, lembrando que ela entrou na pandemia, né? E isso já é para curso de exatas, gente, é um excelente indicador. Eu não me lembro o nome dele, talvez eu nem possa citar o nome, mas um desses alunos, desses concluintes, ele foi convidado, escolhido por um projeto no Vale do Silício, me parece. Não foi... Sim, não, só que ele não concluiu ainda. Não concluiu ainda. Não, ainda Olha não. Só. Então, assim, todos eles já saem empregados, já saem com possibilidades. Sim, com muitas possibilidades muito interessantes. Esse que você se refere é o Pedro Schindler. Ele tá começou o 3º ano agora da faculdade. Maravilha. Mas o que é mesmo inteligência artificial? Inteligência artificial tem muitas definições. Eu vou colocar a minha de uma forma mais lúdica e acessível. Sim. Que é a capacidade da máquina de realizar tarefas ditas inteligentes. Vou dar um exemplo. Eu gosto mais de exemplo do que de definições. Sim. Você está ouvindo esse podcast agora. Já imaginou uma IA que faça o resumo sobre a questão do conteúdo para saber se você quer realmente ouvi-lo integralmente, né? Então, eu te diria que há 5 anos atrás a gente não tinha essa possibilidade de fazer isso com uma boa assertividade. Sim. Hoje isso já é possível. Ou seja, a máquina pegar a minha voz, sintetizar, abstrair ideias, resumir ideias, é uma tarefa muito inteligente. Sim. É que a gente está acostumado a lidar com ela de forma desde que a gente nasceu. E mesmo assim a gente gastou anos dessa massa cinzenta incrível, que é o cérebro humano, para conseguir fazer isso com fluência, certo? Então a máquina entender um conteúdo que eu falo, entender e abstrair isso é uma tarefa inteligente. Então só uma inteligência artificial para completar essa tarefa, dentre diversas outras que eu poderia citar. Nós, seres humanos, a gente tem uma aprendizagem pela convivência familiar, pelas leituras, né? E como que a inteligência artificial aprende? Porque ela precisa... A generativa hoje, ela toma decisões, né? Ela orienta. Então, como que ela aprende? Como é que chega esse conhecimento até ela para ter essas decisões? Uma excelente questão. Pouco antes dessa era da IA generativa, como que a gente treinava uma inteligência artificial? Quero treinar uma IA para reconhecer o Anderson, certo? Na entrada do condomínio onde ele mora. Até pouco tempo atrás eu não conseguia explicar para meu pai o que eu fazia. Ele só traduzia para as pessoas assim: meu filho é muito inteligente e faz coisas complexas. Hoje ele entende. Hoje, até um dia tem 2 ou 3 anos isso, que ele chegou no meu condomínio. E aí ele abriu a porta, o vidro do carro, o sistema reconheceu a face dele e abriu a cancela automaticamente sem que ele pedisse para o guarda. Né? E aí ele chegou na minha casa e disse: é inteligência artificial que esse negócio você faz? É isso ali do que eu achei muito prático. Eu falei: é isso aí, pai. Exatamente isso. E para isso... Para eu ensinar para IA o que é o rosto do Anderson, o que é o rosto do meu pai, eu preciso de fotos. Certo. De quem é o Anderson e de quem é meu pai. Então, isso é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. Ou seja, eu estou dando exemplos do que é cada coisa, né? Certo. E aí, essa era da IA generativa é uma era que a gente faz isso
em cima de bases de dados muito grandes. E quando eu digo grande, não é centenas, nem milhares, nem milhões, são bilhões de dados. São massas muito, muito, muito grandes, tá? Em que a IA vai conseguir generalizar a ponto de gerar uma imagem, não só aprender o que é a foto do Anderson, mas a gerar imagens do Anderson em contextos que ela não viu. Entendi. Professor, me despertou uma curiosidade agora. Os aplicativos de banco, eles agora pedem, né, uma identificação sua por imagem. E eu fiquei pensando, mas eles não tinham essa imagem minha antes para checar se sou eu mesmo. É assim mesmo? Eles já concluíram de alguma forma que Não, sou eu ali? é porque hoje você tem um sistema do SERPRO, né, que é um... Eu não sei qualificar eles no âmbito do... Eu sei que não é privado, mas é ligado ao governo. Sim. Em que eles comparam isso com a foto da sua CNH. Ah, tá. Entendeu? Então, na verdade, o aplicativo do banco, ele vai capturar a sua foto e fazer um reconhecimento 1 para 1, que a gente chama. Ou seja, se você é quem diz que é, né? Em relação a uma imagem capturada no momento que você faz a sua carteira de motorista. Ah, tá. E assim, e tipo de inteligência artificial? É uma pergunta pertinente? Claro! Que tipo de inteligência artificial a gente tem, que existe? A mais comum é essa da inteligência artificial de aprendizado supervisionado, né? Que é reconhecimento biométrico facial, é o que está permitindo a gente sonhar com veículos autônomos, porque o veículo vai saber o que é um poste, o que é outro veículo, o que é uma rua, né? Ou seja, quais são os objetos naquela imagem, né? Uhum. E agora a gente está começando essa era da chamada IA generativa, em que ela apenas não reconhece coisas, mas produz conteúdo, né? E isso que encantou tanto as pessoas. Exatamente. Porque isso, de fato, é uma tarefa extremamente complexa que 3 anos atrás, a gente realmente não haveria a mínima chance disso acontecer. Mas as coisas avançaram muito e avançaram rápido, até para nós que estamos imersos a isso, tá? E a gente está agora nessa era da IA generativa, em que ela produz imagem, produz texto, produz áudio, que aí são tarefas que a gente não conseguia fazer antes. O senhor acha que tudo isso corre o risco de ter uma desumanização dos relacionamentos das pessoas? Isso vai influenciar nisso também? Certamente isso impacta muito os nossos hábitos sociais, vamos dizer o mínimo, né? Eu costumo citar um exemplo pessoal meu, que eu cheguei à conclusão que rede social aumenta o meu nível de ansiedade. Eu não sei se para outras pessoas, mas em mim, Anderson Soares, eu tenho plena convicção de que existe essa relação. Sim, porque quando você está rolando ali a barrinha do próximo conteúdo, você fica sempre na expectativa do que virá. E você gasta um tempo ali pelas expectativas anteriores correspondidas, né? Então você fica sempre assim, será que tem alguma coisa, né? É verdade. E isso, pelo menos em mim, eu cheguei a essa conclusão e passei a tomar mais cuidado e me policiar mais o tempo que eu gasto, né? Então isso acaba impactando a nossa vida, de um modo geral, não só o nosso trabalho, as nossas relações sociais, a forma como vivemos, e a gente vai ter que descobrir até onde os efeitos colaterais disso estão presentes e onde a gente vai ter que tomar alguns cuidados, mas a princípio acho muito tenebroso a gente tentar estimar o que está depois da cortina, entende? Então a gente vai ter que descobrir como sociedade como lidar com isso. O senhor falou aí em redes sociais, percebe que aparece no feed da gente lá, aquilo que a gente quer. Sim. Não é? E é uma IA que está escolhendo. E é isso que eu já ia falar. Eu acho que aí é a maior prova de inteligência artificial. Exatamente, né, exatamente. Se me permite um parênteses, claro, né? Claro. As redes sociais, elas só existem por causa da IA. Senão não era possível. Por quê? Porque o conteúdo que aparece para mim é totalmente diferente do que aparece para você. É um nível personalizado. E só uma inteligência artificial é capaz de chavear esses conteúdos para maximizar ali o retorno esperado do usuário. Quer clicar, quer compartilhar, quer comentar, quer passar o mouse em cima. Isso tudo são considerados
pela IA que escolhe os conteúdos da sua rede social como algo positivo, que você tem interesse, que você está gostando. Um exemplo simples. Você vai lá numa rede social e dá um likezinho numa foto de gato. Vai aparecer um monte de outras coisas de gato, né? Esse é um exemplo lúdico de como as IAs estão tentando ali nos encantar para que você gaste mais tempo ali dentro. Exatamente. Agora vamos entrar numa seara delicada, que é a educação. Isso tem gerado muita discussão, né? Se isso vai ajudar, se vai prejudicar. Quando o professor pede uma redação, a produção de texto, produção textual, ele pode ir lá numa dessas ferramentas e pedir o tema e dizer até que ele é aluno de uma tal série, né, que essa ferramenta vai produzir o texto de acordo com aquele perfil, né? E às vezes eu tenho visto que os professores, docentes não sabem como lidar com isso. E a gente pede ajuda. O que o senhor tem a dizer para a gente? Olha, mesmo entre nós, professores, inclusive de IA, né, tem que lá, não pode usar o chat GPT. Eu, Anderson, acho o seguinte, que é tentar enxugar gelo. A ferramenta tá aí. Me lembra muito quando eu era estudante, que quando os meus professores queriam que a gente não utilizasse o Google para fazer busca. Parece ridículo hoje, não é? Mas houve esse momento. Tipo, não pode usar. Não pode por quê? Se é uma ferramenta que facilita, né? Então, o que eu inclusive na semana passada, eu passei um trabalho para os alunos, você pode usar qualquer ferramenta. Eu só quero saber qual e como você usou. Né? Isso tem que ter essa transparência. Mas eu acho que lutar contra é uma guerra perdida, né? E eu sei que tudo que é novidade, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa tendência natural de reagir contrariamente. Isso é do ser humano, ao meu ver, né? Porque eu sou da geração que viu os computadores se tornando populares, e lá também a gente teve esse debate, assim, computador vai roubar o emprego de todo mundo. E qual que é a realidade dos fatos? Você não usar computador realmente te deixa desempregado, né? Porque isso te torna improdutivo. Então, são ferramentas. A IA, ela ainda não é aquele monstro que vai criar 2 braços, 2 pernas e fazer o trabalho por você. Isso não vai acontecer. Não há esse horizonte por enquanto. Agora, você não usar as ferramentas realmente pode te colocar num cenário muito desafiador. E o exemplo que eu gosto de citar é, por exemplo, advogado. Você tem advogado que até hoje usa máquina de datilografar, por incrível que pareça. Isso inibe ele? Não, mas ele tem que ser, entre aspas, mais produtivo sobre outras óticas, porque ele é mais lento do que alguém que faz um documento eletrônico no editor de texto no computador. Eu acho, então, seria uma conscientização com os alunos, com o grupo, né, sobre o uso da ferramenta, como o senhor mesmo falou, seria por aí, né? Com certeza. Eu até costumo dar o meu exemplo de que eu, como professor, gente, o problema já vem de algum tempo, entre aspas, problema, né? O meu concorrente não é mais outra universidade, outro professor, é a plataforma de vídeo online, porque tem lá aula de qualquer coisa. Inclusive das coisas que eu ministro. Exatamente. Certo? Então, em cima, o quanto de IA está em cima dessas plataformas de vídeo? Bom, sistemas de recomendação, que é essa IA de qualquer rede social. Então, os vídeos recomendados para você ali, eles são personalizados para você. Na hora que você digita a busca, também tem uma IA que tenta traduzir aquilo. Às vezes você não sabe fazer a pergunta correta ali naquele campo de busca, tá? E essa IA te ajuda com isso. Então, isso só está sendo aprofundado, né? Mas já é algo em curso já há algum tempo. Então, eu posso fazer o seguinte, alunos, por favor, vocês estão proibidos de acessar a plataforma de vídeo XPTO. Qual que é o efeito disso? Vão rir da minha cara. Exatamente. O CEA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG, ela tem um trabalho também focado na área empresarial, não é isso? E como que as empresas estão hoje, não sei se a palavra seria adaptar, se comportando, se buscando a inteligência artificial nos seus negócios? Como é que está esse mercado também? É um grande momento para as empresas, porque IA proporciona uma oportunidade de inovação praticamente em todos os setores econômicos. Saúde, finanças, marketing. É muito
muito fácil observar isso. E aí o que acontece é que as empresas têm esses desafios para aumentar suas produtividades, porque como consumidor, a gente quer produtos mais baratos e mais disponíveis. Acho que todos nós, como consumidores, queremos isso, né? E é claro que as empresas estão buscando isso. E elas nos procuram lá no Centro de Excelência em Inteligência Artificial, dentro da universidade, porque nós somos meio que o hub do conhecimento desse tipo de ferramenta. Então elas nos trazem as demandas e nos contratam para que a gente busque soluções inovadoras. E a gente já fez aí produtos que chegam a mais de 90 milhões de pessoas no Brasil. E isso ilustra como... eu sei que a maior parte das pessoas está descobrindo agora esse momento IA por causa do ChatGPT, por exemplo, mas como já é uma jornada que já vinha acontecendo, só que talvez não tão acessível assim, ao grande público, né? Então, se você está nos ouvindo aí, possivelmente a chance é quase de 50% que você já usou um dos produtos que a gente ajudou a viabilizar com uma dessas empresas. Algum empresário, alguma empresa resistente fala, não, eu não vou precisar disso agora, está indo muito bem. Sim, é comum, né? Assim como você tem o entusiasta, você tem os resistentes, é normal, né? Eu diria que a aderência maior é para setores com transformação digital mais avançada. Por exemplo, comunicação é um setor de transformação digital avançada, né? Então, é um setor muito dependente de IA. Agora, outros setores como construção civil, agronegócio, já são de transformação digital mais tardia. Sim. E qual que é a relação de uma coisa com outra? Porque transformação digital gera dados, e dados é o combustível para IA. É isso que a gente precisa entender, e por isso que tem uma relação tão direta.